Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre uma deficiência que a gente tem hoje na sociedade. De forma geral, isso não é uma coisa que se restringe a um país específico ou a um povo específico, mas é uma tendência que vai tomando conta da nossa, assim, que vai tomando conta não, que vai, na verdade que é uma tendência que vai deixando de estar presente em nossa vida já desde algum tempo, né? Que começa a tomar muito o cenário na época da Renascença, quando se começa a colocar o desenvolvimento da razão como algo muito predominante. E aqui cabe explicar algumas coisas também, né? Porque o que acontece é que o aspecto da Renascença fala do humanismo, né? Da ideia do homem estar no centro, o que para as sociedades tradicionais, né, de todas as épocas, isso é algo estranho. Isso é algo estranho porque não se concebe um universo onde o homem seja o centro dele, mas sim Deus ou algo que funde, que realize toda a experiência do universo. É, São coisas que passamos, desse tipo, né, de momentos que passamos, onde se foca muito em um certo aspecto e acaba por prejudicar outro aspecto. Então, quando se fala de um humanismo, entra uma ideia errônea de que a única possibilidade do ser humano é a razão. E todas as suas emoções, todo o seu mundo emocional ele deve ser deixado de lado, porque a razão entra como um aspecto que seria, vamos dizer, emancipatório, né? Dá uma autarquia ao ser humano, ao mesmo tempo também que lhe daria o controle, né, sobre si. Uma, uma ideia de inteligência, uma ideia de controle, de autodomínio. E nada disso em si é ruim, mas não é bem dessa forma que na realidade as coisas acontecem, tá bom? Então, o que acontece realmente? Quando nós privilegiamos o desenvolvimento da razão como um aspecto isolado da mente, como uma lógica que a gente precisa desenvolver a todo momento, né? E que isso, por sua vez, exclui, elimina ou afasta outras abordagens, uma abordagem do campo das emoções, como o que a gente chama hoje de inteligência emocional, né? Isso já é um dos reflexos do que eu estou colocando aqui. Então, quando a gente vai excluindo essas possibilidades, né, do nosso entendimento, da nossa criação, do nosso desenvolvimento pessoal, a gente vai se tornando muito pobre em diversos aspectos. Então, aí vocês poderiam me colocar, mas a razão é algo que é desenvolvido, é um aspecto do ser humano que é desenvolvido já desde a Grécia Antiga, né, já se tem comprovado que a filosofia, como um aspecto da razão, ela foi desenvolvida em diversos povos tradicionais, né, não só na Grécia. E por que você estaria me dizendo que a razão seria algo ruim? Porque há uma diferença no entendimento do que é a razão para esses povos e no que é a razão para nós hoje. Para começar, que a gente já limita muito o desenvolvimento da razão a um aspecto de resolução de problemas, uma lógica que é limitada demais, uma lógica que não consegue abarcar outras coisas senão silogismos simples, a qual a gente apenas aplica para resolver questões matemáticas, muitas vezes. Não consegue pegar o fio condutor que está muitas vezes subjacente a diversas situações, que aparentemente mantém uma lógica, mas que às vezes não é bem assim. E, por exemplo, Sócrates ele dá muitos exemplos de que
Às vezes a gente parecia estar agindo logicamente, mas não é bem assim que acontecia na realidade. Quando nós falamos de lógica hoje, a gente espera uma ação que tenha uma consequência, né? Aquela ideia também eh, de se e o e, né? Das construções lógicas. Então, eu tenho toda essa, como se fosse um emaranhado de coisas que necessariamente vão acontecer se eu fizer outras tantas coisas. Então, é uma ideia de mecanização, de robotização, tanto da mente humana quanto da natureza. Isso é um aspecto da lógica que nos ajuda a entender causas e consequências. Entender que cada movimento ele tem um direcionamento, ele tem um porquê para o qual ele se dirige, uma finalidade clara. Muitas vezes a finalidade que a gente pensa, ela não é exatamente aquela que realmente acontece na realidade. Ok, não tiro nada disso, isso tudo é um aspecto. Mas a lógica não fica só nisso. Para começar, porque lógica vem de logos, que para os gregos está relacionado com o discurso. E o discurso não como simplesmente a fala, mas como o fruto mais perfeito e mais acabado da inteligência humana. Então, a capacidade de falar é o que faz com que o ser humano consiga emitir, vamos dizer assim, profecias, emitir presságios, premonições. Essa ideia de falar, o logos, na verdade, é o verbo divino que se apresenta no ser humano. Então, a lógica, nesse sentido, é pensar de uma maneira superior, de uma maneira que possa englobar todas as coisas. E quando eu falo englobar em todas as coisas, está, obviamente, englobando também as emoções, os sentimentos, tá bem? E, obviamente, os aspectos que cabem para nós no nosso mundo manifestado físico, né? Então, aspecto da saúde, por exemplo, né? Aquilo que eu consumo, aquilo que eu me alimento, vai gerar consequências, né? Seja da mais básica que nós sabemos, que é engordar ou emagrecer, há elementos mais sutis que não podemos perceber muitas vezes a olho nu, precisamos de exames e tal, e esses elementos vão afetar o nosso corpo diretamente, logicamente, né? Isso a gente fala assim. Mas quando a gente vai para essas tradições antigas, vamos pegar o exemplo de Aristóteles, que é mais fácil de trabalhar, porque ele coloca isso expressamente, né? No final da Ética Nicômaco, lá no último capítulo, ele vai falar que o elemento fundamental da alma racional ou da razão, como queiram colocar, é que ela é a única coisa do ser humano que é capaz de se relacionar com os deuses. Ele coloca aqui, o intelecto é a única ferramenta pelo qual o homem pode entrar em contato com os deuses. É, isso é uma coisa muito profunda, muito preciosa, que eu sinceramente nunca vi ninguém, absolutamente ninguém, falando sobre isso. E é o que eu penso assim, ser o cerne do que é a ideia de razão para essas sociedades tradicionais. Então, se a razão é aquilo que comunica com os deuses, é também aquilo que traz luz para o ser humano, também aquilo que é capaz de tornar claro aquilo que é obscuro, aquilo que não está definido, aquilo que é incerto. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui vai contrastar com essa visão que nós temos hoje do que seja a razão, do que seja a lógica. Quando nós olhamos para a Renascença, nós vemos um processo de, vamos dizer assim, emancipação, né, entre aspas, vamos botar emancipação do pensamento lógico, racional, das outras todas as faculdades humanas, né? Então, e também uma emancipação da matemática e das ciências que usam a matemática em relação a todas as outras.
E isso não deve ser assim, né? Não deve haver uma oposição ferrenha entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos, porque isso vai gerar depois uma contradição entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. E isso, como nós já sabemos, né, desde sempre, isso é hipocrisia, isso é uma imoralidade que nós não devemos nos incorrer. Daí então entra todo o ponto que eu estou querendo trazer aqui nesse vídeo, que é não ignorar, não se abster de desenvolver a vida sentimental, não se abster da vida dos sentimentos, não ignorar aquilo que nós sentimos, porque não ignorar nossas emoções, não ignorar os nossos impulsos, porque o fato de realizar isso não vai nos tornar mais maduros, mas sim vai nos tornar é, mais frágeis. Uh, isso é um ponto que é meio delicado de tratar, porque hoje cai muito naquela ideia de que precisamos é, esboçar ou manifestar, trazer as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. E não é disso que eu estou falando. É algo que tem uma relação com isso, porque no momento em que nós ignoramos aquilo que nós sentimos, fatalmente as vulnerabilidades vão acontecer, elas vão existir. Porque como um ácido que vai minando, né, uma estrutura de concreto, vamos pegar essa imagem, né? Porque à medida que o ser humano ele vai se afastando das suas emoções, ele vai se tornando um ser cinza, um ser de blocos, né? Onde no nada tem uma beleza, uma graça, uma não tem aquele chamativo, né? Aquela coisa que encanta os sentidos. Isso é perceptível nas nossas cidades hoje, que são todas totalmente de concreto, né? E não há uma tentativa de embelezar isso. E isso já é por si só uma coisa que afeta bastante a nossa saúde, certo? Então, a gente pensa o seguinte: vamos construir as cidades dessa forma porque é assim que é a vida do homem moderno, ou assim vamos economizar, ou enfim. Às vezes nem é exatamente isso, mas sim porque alguém falou que é assim e acabou, né? Vamos seguir porque as coisas são velhas, são nos lembram do passado, nós não somos velhos. E essa tendência, essa loucura de se jogar adiante nesse futurismo já nos causa uma série de problemas, né? Já relacionados com a nossa psique, o quanto nós nos sentimos afetados emocionalmente por isso. Ainda que eu diga, eu sou um homem de razão, né? E não sou afetado por essas coisas. Isso vai estar ali. Então, essa imagem do concreto que é minado por uma chuva, né, por uma gota d'água que vai penetrando aos poucos, vai minando, fazendo aos poucos uma goteira, é muito interessante porque ela casa bem com aquilo que nós temos hoje expressado no mundo, né? A água é um elemento que está sempre relacionado com as emoções, porque as emoções elas não têm forma. E à medida que isso vai penetrando na nossa couraça, vai nos destruindo, né? E se nós não damos uma correta vazão para isso, um correto direcionamento para isso, uma correta educação para isso, a gente vai ser machucado em algum momento. E isso pode gerar até umas consequências muito pesadas, né? À medida que eu vou me relacionando apenas com a razão, eu vou afastando as outras coisas, isso não vai embora, permanece comigo. E eu preciso encontrar uma forma inteligente de lidar com essas emoções. Não simplesmente varrer para debaixo do tapete, como a gente costuma dizer. À medida que eu vou fazendo isso, eu vou negando essa condição, né, sei lá, sentir irado por alguma razão, alguma coisa que aconteceu, ou
ou aconteceu alguma coisa com um amigo meu e me magoou, me chateou, mas eu não tenho a capacidade de colocar isso abertamente. Eu vou gerando nisso um rancor, um problema, né? Então, essas questões, esses problemas, essas coisas todas próprias da nosso dia a dia, é, a gente precisa aprender a resolver. Né? Esses dias eu estava vendo uma pessoa que, por alguma razão, tinha marcado algum compromisso, mas depois não queria ir, e, enfim, começou a inventar uma série de desculpas para simplesmente dizer que não queria ir, quando o saudável, o adulto, o lógico a se fazer é simplesmente chegar e dizer: eu não quero ir, por qualquer razão que seja. Às vezes pode ser uma coisa muito simples, a gente pode pensar que é uma coisa muito idiota, mas no nosso dia a dia, nosso dia a dia a gente percebe que a gente lida com essas dificuldades de ser franco, de colocar abertamente as coisas e às vezes se a gente tem um certo pudor por não machucar uma outra pessoa, isso também é muito bom, mas a gente precisa encontrar um caminho para que aquilo seja é, levado até uma resolução sem machucar aquela pessoa que está tendo essa consideração. Isso tudo faz parte da razão, porque a razão ela é um aspecto que engloba esses elementos. Razão vem de ratio, né? E ratio quer dizer essa medida, esse peso. Não é simplesmente eu chegar ignorar as emoções, mas sim abarcá-las, incluí-las como numa balança. Eu preciso pesar essas coisas e tomar uma decisão que seja a melhor dentre aquelas que são das minhas possibilidades. À medida em que eu vou fazendo isso, eu vou realizando esse trabalho de razão, eu vou refinando a minha capacidade de integrar as coisas. E a razão, nesse aspecto, ela entra como aquilo que nós entendemos como inteligência. À medida que eu vou desenvolvendo a razão, eu vou alcançando a inteligência. Porque a inteligência ela é um aspecto mais sutil, né? Não cheguei a, nunca cheguei a falar sobre isso aqui, mas ela está relacionada com essa percepção clara, direta e instantânea, vamos dizer assim, daquilo que é verdadeiro. E também tem uma capacidade dupla, né? Não é só simplesmente trabalhar com aquilo que está mais além, né? Ou com aquilo que faz parte do mundo dos meus pensamentos, mas também a capacidade de resolver os problemas. Então, até então, o que nós temos? Nós temos um cenário que vai afastar de nós o cuidado com as nossas emoções, vai afastar de nós o cuidado com aquilo que nós sentimos, com o nosso próximo, com a nossa vida social, porque nós temos uma razão que deve se impor em cima disso. O outro aspecto, né, aquilo que nós encontramos como alternativa para isso foi o que nós todos já sabemos, já ouvimos falar em algum momento, e que há um grande fomento para isso, que é o faça terapia, mas já percebemos que a terapia nos joga para um extremo oposto. Nós devemos sempre valorizar nossas emoções, nossas vontades. E o que eu estou colocando aqui é que um pensamento racional, um posicionamento racional, vai levar em conta aquilo que é o meu mundo com aquilo que é o mundo do outro, pesar esses elementos e tomar uma decisão inteligente, uma decisão que não seja simplesmente uma reação imbecil, porque eu estou me sentindo chateado, eu quero machucar o outro por vingança, fazer qualquer coisa que seja. E também que não vai ser uma coisa submissa. Eu vou realizar aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que não vai favorecer a mim ou ao outro, mas aquilo que vai favorecer a verdade, né? Como, por exemplo, esses dias estava tomando um ônibus e meu cartão estava sem crédito, né, de passagem. E, nossa, na vida comum, né,
pensamento comum, qual é a primeira coisa que nos fala, que nos estimulam a fazer? Ah, né, conversa aí com o cobrador, né, pague ou não fique sem pagar, pegar uma carona, né. Mas eu não precisava fazer isso, eu tinha o dinheiro, mas o cartão estava sem crédito, então eu precisava tentar resolver a situação ali, naquele momento. Os ônibus não aceitam Pix nem débito, então eu tive que, fazer uma recarga ali no aplicativo de recarga, que demorou um pouco, né. Acabou que eu só consegui realmente, pagar o ônibus no final da viagem. Mas são coisas que a gente vai passando, né, eu preciso pegar esses 2 elementos, eu podia simplesmente ou podia assim, muitas aspas, né, eu não podia, mas vocês entenderam. Eu poderia dizer, alegar que não tinha dinheiro, né, e fazer me dar de vítima naquele momento e tal, 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 mas não precisava disso, eu realmente tinha como fazer o pagamento, né, então fiz, né, até porque, enfim, isso já era algo esperado, né, mas eu acabei esquecendo de fazer a recarga do cartão. Então são coisas que nós são coisas simples, essa história que eu contei é algo corriqueiro, que, né, vira e mexe acontece na vida de qualquer um. E mas é aquela coisa, eu preciso levar em conta aquilo que é o meu lado, ou seja, eu pedi para a moça, para a cobradora, para esperar o meu tempo, né, para eu poder realizar o pagamento, ao passo que também não deixei de fazer aquilo que é exigido, que é o pagamento do transporte. Então, a razão ela vai englobar esses 2 aspectos, né, tanto o meu mundo pessoal, quanto aquilo que vamos dizer assim, que a sociedade vai esperar, e não somente isso, mas também aquilo que contribui com a verdade, né. Isso é um exemplo, assim, meio bobo, mas que para vocês entenderem que a gente vai lidando com esses dilemas. E ser racional não é ignorar aquilo que nós sentimos, né, mas sim integrar isso. Eu tô achando que essa câmera tá baixando, meu Deus do céu. Mas sim integrar isso, né, essas emoções de uma maneira que a gente possa trabalhar ou entregar aquilo que é mais, eh, vamos dizer assim, hum, que gere um melhor resultado para todas as partes, ou pelo menos para as partes que são mais, que devem ser realmente beneficiadas nesse processo. Então, tudo isso que eu estou falando é uma história de ignorar o nosso mundo emocional, né, e que precisamos trabalhar para, fazer um outro processo. Eu já falei algumas vezes aqui no canal da necessidade que temos de desenvolver esse mundo emocional, algumas vezes isso não é novidade aqui para vocês, mas o fato é que todo o desenvolvimento da razão, na filosofia, a gente percebe muito através dos diálogos de Platão, esse desenvolvimento da razão está condicionado a um entendimento e um desenvolvimento das emoções antes. Então, eh, principalmente falando da formação, né, dos homens que estavam relacionados com elementos, de guerra e da... Isso aqui tá muito ruim, meu Deus do céu, preciso trocar esse tripé aqui. Então, tanto com os elementos que estão relacionados com a formação do cavalheiro, né, do homem, com essas virtudes da guerra, que vão fazer com que ele se relacione com a coragem, com o seu medo, superar essas coisas. Para a partir do momento que ele consegue fazer mais ou menos, minimamente isso, ele possa perceber, porque ele faz isso usando a sua razão, que pesa não só aquilo, porque é aquilo que ele está sentindo, né, quanto o medo, quanto coragem, ou seja, o medo colocando o risco que ele está correndo, isso é importante para que a gente não tome decisões idiotas, e também a coragem que ele está percebendo ali, ou seja,
eu me arriscar, mas por quê? Isso tem um motivo, agir por aquilo que é correto, para salvar a vida de um amigo, para salvar a vida do, sei lá, do meu cachorro, né? Então, eu me arriscar por algumas coisas é bom. E eu percebo isso com a meu intelecto também. Todas essas coisas elas são percebidas imediatamente através da nossa inteligência e a gente vai buscando encontrar um justo meio, o que a gente chama de uma mediana, né? Que não é simplesmente algo ficar em cima do muro, mas sim uma medida áurica. O que quer dizer isso? Uma medida que seja justa. E a justiça é uma virtude bem difícil de ser conquistada, como coloca Platão nos seus diálogos sobre a República, né? É, então, como fazer, né? Como desenvolver isso? Além das ideias das batalhas, né? Das lutas, né? Dos jogos que se faziam, os gregos também tinham um aliado muito poderoso, que era a literatura. A literatura ainda provavelmente não escrita, né, a maior parte das vezes, mas sim o desenvolvimento da percepção, do ritmo, da lírica, da beleza, ou seja, da arte em geral. Então, aqui eu coloco o foco desse vídeo, né? Eu finalmente cheguei onde eu queria colocar, que é o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento da percepção, da arte, da beleza, daquilo que é sensível, né? Da sensibilidade, nos gera uma capacidade de nos integrarmos na inteligência, de desenvolver a nossa inteligência, a nossa razão. E isso só é possível, plenamente possível, se nós desenvolvermos um viés artístico. Pode não ser que nós não sejamos criadores, mas que a gente precisa aprender a apreciar e entender, compreender os elementos artísticos que estão relacionados não somente com essa ideia da lírica, com essa ideia que eu trouxe da sensibilidade, mas também com a ideia de símbolos que se relacionam, que se comunicam não somente com o ser humano, mas também com a natureza e, por consequência, alcançam o elemento divino. Ao entender isso, ao dominar esses elementos, então nós fazemos com que os seres humanos possam se tornar seres integrais, porque eles agora possuem não só uma vida intelectual, mas uma vida sentimental plenamente desenvolvidas e dominadas. Então, eu não sou mais apenas uma pessoa que reage às minhas emoções, reage aos instintos, mas sim que os percebe e toma contato com eles diretamente. Porque através do processo de educação sentimental, de educação das minhas afetividades, eu vou percebendo através da beleza que existe uma forma, um elemento que é superior, transcendente a tudo isso e que me faz ser capaz de tomar uma decisão que supere essa minha condição atual, né, que está presa aos instintos. Isso tudo é bem claro quando a gente lê sobre a paideia grega, né, a formação do cidadão grego e também do romano, né, por extensão, acaba que eles convergem. E tudo isso só é possível se existe esse entendimento do contato com a beleza, na verdade. É um contato com a beleza mais do que um entendimento. Um entendimento mais assim intuitivo, não racional. E se compreende e se busca, vamos dizer assim, se busca reproduzir em sua vida uma escala menor, vamos assim dizer. Tá bem? Acho que para esse vídeo já ficou bastante longo, vou ficar por aqui. Vou convidar vocês a acessar essa ideia da beleza através do link aqui do nosso curso do livro. Os recados de sempre, né? Por favor, se inscreva no canal, dê o like no vídeo se chegou até aqui e um comentário caso tenha algo a acrescentar, a perguntar. Mas, até mais. Tchau, tchau.